Romanos 5,13. Lembra, sem lei o amado leu, agora morto o pecado, está morto o pecado. Romanos 5,13. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Muito bem, então o pecado não é levado em conta quando não há lei. Mas como aqui está sendo levado em conta? Porque Paulo está se colocando no lugar de um homem debaixo da lei, porque aqui está dizendo, ó, mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento despertou em mim, olha o que está falando, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Como que agora nossa irmã está lendo o texto? Lê de novo, abençoado. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, quando não há lei, o pecado não é levado em conta, mas aqui está levando em conta porque é um homem debaixo da lei. Ele está dizendo que despertou nele, ele está dizendo que, porque se ele está morto o pecado, mas ele está dizendo que despertou nele. Aí ele vem trazendo esse texto dizendo que sem lei está morto o pecado. Aí versículo 9. Outrora, sem a lei eu vivia. Sem a lei eu vivia. Ele está trazendo aqui, ele está trazendo a sua doutrina para a igreja de Roma. Ele está explicando. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, olha só, reviveu o pecado e eu morri. Então, quando sobreveio o preceito, que é a lei, reviveu o pecado e eu morri. Você está morto hoje para o... Você está morto sem Cristo? Não. Você está morto para o pecado. Mas essa morte que está falando é morte espiritual. Essa morte que Paulo está aqui citando é a morte espiritual. Porque quando veio o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Morreu como? Espiritualmente. Ele não está morrendo por pecado aqui não, igreja. Quando veio o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Então você agora está entendendo porque Paulo nesse texto está falando como homem debaixo da lei? Vamos continuar. Você vai ver mais prova disso. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei, olha, está vivendo. Verifiquei. Como que Paulo, quando estava defendendo, confirmando o evangelho, ele falava esses tipos de esse tipo de palavra. O mandamento que me fora para a vida, verifiquei que era mesmo para a morte? Não, mano, aqui ele está dando uma explicação de como ele se sentia quando estava na lei. Ele está explicando para a igreja de Roma que quando ele estava na lei, o que acontecia no interior dele. Isso é tremendo. Aí continua. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Versículo 11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, olha aí o mandamento de novo, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. O mandamento hoje pode matar alguém? Lembra lá que em 2 Coríntios 3,6, Deus nos habilitou para sermos ministros do Novo Testamento, não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui está dizendo, Paulo, porque o pecado prevalecendo do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Olha, a letra mata. Paulo está dizendo, me matou. Mas Paulo estava mais morto espiritualmente. Pelo contrário, ele em Cristo, quando ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, ali reviveu. Ali ele foi transformado. Quando ele recebeu o batismo, foi perdoado de todos os seus pecados. Ali ele se tornou uma nova criatura. Vamos continuar, versículo 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Fique claro, como eu falei que ninguém tem nada contra a lei. Ela é santa, justa e boa. Só que ela foi dada para o homem vendido sob o pecado. Ela foi dada para o homem que tinha tendência a não obedecer mandamentos. Nós viemos de Adão, amado. O ser humano vem de Adão. Então, por ele ter vindo por Adão, ele herdou aquilo que Adão cometeu: a morte, o pecado. Vamos continuar.
Versículo 13: acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Olha só, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal. Para um pouquinho agora aqui. Ele está chamando aqui a lei de espiritual. Eu pergunto para você hoje a lei é espiritual? Não. E eu vou te provar que não é. Mas Paulo chamou a lei de espiritual. Ele está chamando a lei de espiritual quando ele estava debaixo dessa lei em vigência. Paulo está debaixo da lei em vigência e fala: a lei é espiritual, porque a lei foi dada para os homens. Ele fala: a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Eu pergunto para você: você é carnal hoje? Mas como que Paulo está dizendo que eu sou carnal? Porque é mais uma prova que Paulo está falando como um homem vivendo segundo a lei. Ele está trazendo tudo aquilo que ele sofria quando ele era um mestre da lei, amado. Preste atenção, olha. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal. Abre alguém aí, abre em Hebreus 7, capítulo 7, versículo 15 e 16. Lê para nós, em nome do Senhor Jesus. Porque, versículo 14 de Romanos 7. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Ela era espiritual quando estava sob a vigência dela. Mas olha agora o que o autor dos Hebreus vai falar sobre ela. Lê para nós. Pode ler. Hebreus 7, 15 e 16. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Amém? Você consegue entender essa palavra? Quando ela estava em vigência, lei espiritual. Lembra que Paulo está falando aqui debaixo da lei? A lei espiritual, mas eu sou carnal. Agora eu pergunto para você: a igreja é carnal? Vamos ver um texto. Abre aí para mim. Em Romanos 8, 4. Leia para nós. Romanos 8, 4. Pode ler. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote. Não, Romanos 8, 4. É esse mesmo? 8, 4. Pode ler. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto que existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Romanos 8, 4. A fim de que o preceito da lei se torne que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós andamos segundo a carne, não segundo o Espírito. Mas como que Paulo fala? A lei é espiritual, mas eu sou carnal. Como é que ele vai estar falando esta frase estando debaixo somente da graça? Quem está compreendendo, levanta a tua mão, meu querido, em nome de Jesus. Isso é importante você compreender. Então esse texto está sendo provado que Paulo está falando como um homem guardando a lei, vivendo debaixo da vigência da lei. Ele chama ela de espiritual, mas eu sou carnal. Depois